Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse, que é um ícone do café da manhã brasileiro, que é o pão francês, pão d'água, pão sal, cacetinho, tem 1000 nomes, mas ele é sempre uma delícia. Esse pão ele não é difícil de fazer, ele não vai muitos ingredientes e todos os ingredientes com as quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então depois pode ir aqui embaixo e olhar. E para começar ele, nós vamos começar a fazer uma esponjinha com o fermento para ele ir crescendo um pouquinho e ajudar a fermentar mais rápido. Aqui eu tenho fermento biológico seco e nós vamos colocar uma colherzinha pequenininha mesmo de farinha do montante total. Mistura. E vamos colocar umas 2 colherinhas, 3 de água, só para fazer um cremezinho com essa quantidade aqui de fermento. Agora nós vamos pegar um paninho, cobrir aqui o nosso fermento e deixar ele num cantinho descansando. Enquanto isso nós vamos fazer a autólise da nossa massa. Eu sempre gosto de fazer a autólise antes, porque ela também ajuda a desenvolver o glúten e deixa o pão bem mais maciozinho. Então aqui eu tenho todo o montante da farinha. E vamos colocar também o restante da água. A água, como eu vou bater aqui na batedeira e por causa do atrito ela aquece a massa, eu vou usar água gelada. Se você for sovar na mão, pode ser água em temperatura ambiente. Agora nós vamos bater só até ficar tudo misturado. Não precisa desenvolver glúten, não precisa trabalhar a massa, é só para ficar homogêneo. E agora que a nossa massa já tá misturadinha, ó, ela não fica bonita, só fica misturado mesmo. Nós vamos colocar aqui no bolzinho, também cobrir com uma tampinha ou com um paninho e deixar descansando por 30 minutos. Aqui na minha estante tá bem quente, se na sua tiver também, você pode deixar na autólise na geladeira, que é o que eu vou fazer, que vai manter a massa resfriada. Passou os 30 minutinhos, nossa massinha já tá hidratada, vocês vão ver que ela fica bem mais maleável e macia. E agora chegou a hora de a gente bater tudo na nossa batedeira. Então, com o batedor gancho sempre, que ele é para massa pesada, a gente vai colocar a nossa massinha hidratada e vamos colocar os outros ingredientes também. Aqui eu tenho açúcar e também vamos colocar a nossa manteiga. A manteiga ela tem uma situação, quando uma quantidade pequenininha como aqui, ela pode entrar no início da sova porque ela não vai interferir na massa. Já se for uma massa com mais quantidade de gordura, como a do brioche, vou deixar o card aqui se você ainda não viu, ela não pode entrar nesse momento, tem que ser depois que o glúten já está trabalhado, senão ele influencia e pode dar uma desandadinha na massa. Mas daqui a pouquinho, então já vamos colocar. E por fim vamos colocar o nosso fermento aqui, que também já hidratou e começou a fermentar. E agora nós vamos colocar bater. A gente começa só na velocidade 1, bem baixinha, até todos os ingredientes se misturarem e depois aumenta para 2 e deixa. Vai levar de uns 15 a 20 minutinhos, dependendo da força da sua batedeira. Prontinho com a nossa massinha sovada, vocês vão ver que ela fica bem lisinha e o ponto dela é o famoso ponto de véu. É quando você abre aqui, ó, e ela fica bem fina, dá pra ver que também é translúcida, olha, e não se rasga. Esse é o ponto da massa que a gente quer, para que ela possa crescer bem linda e segurar bem o ar, para ficar bem fofinho o nosso pão. Quando chegou nesse ponto, nós vamos fazer o primeiro descanso da massa. Então vamos colocar ela aqui, deixei no bolzinho untado com óleo para não grudar, paninho por cima e vamos deixar uns 30 minutinhos descansando, dependendo da temperatura da sua cidade, a estação que você tiver, pode demorar até 1 horinha, tá? Daí vai cuidando, ele vai aumentar, dobrar assim de volume. Passado 30 minutinhos, nosso pãozinho aqui ó, já cresceu bastante e agora nós vamos modelar ele para virar o nosso pãozinho francês. Nós vamos dividir em porções de 80 gramas para fazer todos os pãezinhos iguais, mas se você estiver fazendo em casa também não tem problema, pode ir no olho ali cortando, vai dar em torno de uns 10 pedacinhos eu acho, vamos ver aqui. Pesadinho, então todas as porções com 80 gramas, deu 5 pãezinhos com 250 gramas de farinha. E conforme quiser aumentar, só ir multiplicando os ingredientes. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a pré-moldagem. A pré-moldagem nós vamos fazer em bolinha e é muito fácil. A gente dá uma achatadinha aqui no nosso pão e nós vamos pegando as bordinhas e puxando para baixo, todas para o centro aqui.
ele vai ficar assim, ó, e a gente dá uma apertadinha pra juntar. Dá uma boleadinha e deixa descansando aqui. Agora eu vou fazer em todos. E agora, com eles todos pré-moldados, nós vamos fazer a modelagem final. Para isso nós vamos pegar uma bolinha, coloca aqui no centro, nós vamos dar uma leve abridinha nela, do centro da bolinha para uma ponta e do centro da bolinha para outra pontinha. Até ele ficar assim, mais ou menos com 0,5 centímetro de diâmetro. De espessura. E aí nós vamos virar para a parte lisinha ficar para baixo e nós vamos enrolar ele. Já estão molhadinhos, dá pra ver que eles estão bem pequenininhos ainda. Nós vamos cobrir com um paninho novamente e vamos colocar num lugar quentinho, pode ser dentro do forno, e deixar descansar de 1 a 2 horas, dependendo da temperatura. Como eu já disse, o pão é muito sensível e vai variar muito conforme a temperatura e a umidade do dia. Então, forninho e vai acompanhando. Ele vai triplicar de tamanho, vai ficar bem grande e bem fofinho. Enquanto nós esperamos o pão crescer, ele já está quase pronto para ir no forno, eu quero saber de você. Como que se chama aí esse pãozinho onde você mora? Eu sei que tem milhões de nomes, mas o mais comum e o que tem o nome mais verídico dele, digamos que é o pão francês. E na verdade de francês esse pão não tem nada, porque esse pão só tem no Brasil, é bem brasileiro. Ele ganhou esse nome porque lá, quando os europeus começaram a vir para o Brasil, eles tinham muita saudade da baguete, que é aquele pão francês. Mas, como aqui não tinham as mesmas farinhas e também nem os mesmos padeiros, eles começaram a pedir para os padeiros daqui que adaptassem a receita e fizessem algo muito parecido. E aí começou a ser produzido o pão tipo francês, porque ele lembrava a baguete. Mas, com o tempo, ele foi se popularizando, espalhando pelo Brasil inteiro e ficou conhecido como pão francês, que é como a maioria das pessoas chama hoje. Mas, francês, na verdade, não tem nadinha. E aqui está o nosso pãozinho, olha gente, super crescido, olha que bonito que ele tá. O pão francês, tipicamente, ele tem aquele corte em cima dele que deixa ele super bonito e também ajuda a expandir mais na fermentação dentro do forno. Então, para isso eu vou usar uma lâmina, mas se não tiver também pode ser uma faca, mas ela tem que estar super afiada para você não perder o ar quando corta. Esse corte tem que ser bem preciso. Então eu vou pegar aqui com uma lâmina, ela é super baratinha e tem nos mercados para vender. E nós vamos fazer um corte aqui bem superior. E não precisa ter medo, tá, gente? Pode colocar um pouquinho de força na mão para esse corte ser um pouquinho mais profundo e ele se abrir na hora que entrar no forno. E um outro truque para deixar aquela casquinha mais crocante é ter um sprayzinho de água e dar uma borrifada em cima dele para umedecer antes de ir pro forno. Se não tiver, não tem problema, só colocar um vaporzinho dentro do forno, mas se tiver vai ajudar bastante. E agora a gente vai levar pro forno que já está pré-aquecido a 250 graus, sem o dourador ligado, a mais ou menos uns 10 minutinhos. E agora vamos levar pra lá. Então nós vamos colocar no forno com uma água quentinha, coloca ali embaixo para dar um vapor por 5 minutinhos. Depois de 5 minutos a gente remove a água e deixa o pão em torno de mais 15 a 20 minutinhos assando assim. E nosso pão ficou prontinho e olha que graça que ele ficou lindo. E eu gosto do pão mais macio, por isso eu deixei 5 minutinhos com vapor e 15 minutinhos tirando o vapor do forno, né? Tirei o negocinho com a água. Se você gosta dele mais sequinho, é só deixar 5 minutinhos a mais, vai ficar a casquinha mais crocante. Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Se você também ama pão, já se inscreve aqui no canal. E eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando desses vídeos de pães, nos falem, dê um curtir aqui que a gente vai saber, pra poder fazer mais vídeos desse tipo, tá bom? Então, gente, um beijo e até semana que vem. Tchau!